Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco, a tomar a sua Bíblia, a tomar as Escrituras, a estudá-la, a ver o que Deus tem feito, como Deus tem cumprido toda a sua palavra no decorrer dos séculos. No programa de hoje, continuando este estudo sobre o cumprimento das festas bíblicas na história da Igreja, veremos hoje o cumprimento de trombetas na história da Igreja. Você está pronto? Deixe o seu coração aberto para Deus falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo. Sabemos que das 7 festas bíblicas, as 3 primeiras se cumpriram há 2000 anos atrás: Páscoa, Pães Ázimos e Primícias. A 4ª festa, que acontece no 3º mês, a festa de Pentecostes, também se cumpriu há 2000 anos atrás, exatamente no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio. E as 3 últimas festas, que acontecem no 7º mês, e o número 7 significa completude ou plenitude, essas festas acontecerão, seu cumprimento, na vinda do Senhor. É claro que a primeira das 3 últimas festas é a festa de trombetas. Ela nos fala sobre o anúncio da vinda de Jesus. Trombetas eram soadas exatamente para chamar o povo para adoração, chamar o povo para santificação. Era uma convocação de toda a Assembleia, uma convocação do povo para adorar o Senhor, para ouvir a voz de Deus. A trombeta soava, ou chofar, para convocar o povo para a guerra, para começar a guerra, para dispersar da guerra, para terminar a guerra, para celebrar a vitória, para celebrar ou para juntamentos do povo de Deus. Assim soava o chofar, assim soava a trombeta. O chofar convocando para as festas, convocando para o sábado, convocando para um tempo para Deus. E nós sabemos que a trombeta, ela tem soado na história de Israel, tem soado na história da Igreja. Nos nossos dias, como temos ouvido este som, o som do chofar? Ouvimos nos cultos, ouvimos no momento de louvor, ouvimos em momentos especiais o toque do chofar. Até quando e por quê? Anunciando a vinda do Senhor. E até quando? Vamos ver Paulo nos falando em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 50 ao 58. Nós lemos assim: Isto, irmãos, eu vos afirmo, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nesta primeira parte, Paulo está falando sobre o arrebatamento da Igreja, que vai se dar num instante, num minuto, como ele diz, num piscar de olhos. Tuf, é tão rápido, fração de segundos, um piscar de olhos. A trombeta soará e algo tremendamente glorioso vai acontecer. Os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis. Todas as pessoas que estão nos túmulos, cujos seus corpos entraram em decomposição há séculos, há milênios, pessoas desde Adão até os nossos dias, até o dia quando o Senhor vier para arrebatar a sua igreja,
todos ressuscitarão imediatamente. Ressuscitarão, diz Paulo, incorruptíveis, ou seja, num corpo que jamais vai se decompor, num corpo que jamais se degradará, num corpo novo, num corpo glorioso, num corpo em uma nova dimensão, não terrestre, mas celestial. A ressurreição dos mortos nesta chamada primeira ressurreição. Ou seja, as primícias, os salvos ressuscitarão primeiro. O texto continua dizendo: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Por enquanto, o nosso corpo está sujeito a enfermidades. Apesar de termos tanta resistência às enfermidades no nosso próprio corpo, no nosso sistema imunológico, temos respostas as mais diversas para todas as enfermidades. Mas o nosso corpo continua sujeito à enfermidade. O nosso corpo é sujeito à morte. Podemos morrer, o nosso corpo é frágil. E nós sabemos de tantas formas, num acidente ou de tantas maneiras, o corpo morre. A morte não é o aniquilamento, a morte não é o fim, a morte é a separação da alma ou do espiritual do corpo. E aqui a palavra nos diz que nós vamos ressuscitar num corpo imortal. Jamais haverá morte, jamais haverá enfermidade, jamais haverá necessidade, nem fome, nem tristeza, nem lágrimas, nem luto, nem dor. Nada disso nos alcançará nessa nova dimensão de vida, ressurretos. E Paulo diz: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Haverá um momento quando a morte não mais existirá. Então diz a palavra: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Bem, toda esta maravilha, tudo isto que vai acontecer com o nosso corpo, tudo isto que vai acontecer na primeira ressurreição, será precedido de um som, o toque da trombeta, o soar do chofar. Este som ficou esquecido durante muitos anos. Nem mesmo os judeus podiam soar o chofar por causa da Inquisição, por causa da perseguição, por causa da falta de liberdade. Até hoje, nos nossos dias, ainda há tanto antissemitismo, ainda há tantas pessoas na Europa e por aí, por toda parte, rejeitando os judeus. Eles não podiam ter a sua festa de trombetas, eles não podiam soar o seu chofar com liberdade. Mas desde 1967, quando Jerusalém foi novamente conquistada, quando depois da Guerra dos 6 Dias, os soldados judeus entraram em Jerusalém e tomaram posse da cidade, então este toque voltou a ser ouvido. Não só em Jerusalém, não só em Israel, mas espalhou-se por toda a terra, em toda a igreja. Este som não pediu licença para entrar nas igrejas. Não pediu licença para homens, mulheres, até crianças tocarem o chofar. Este som veio dos céus e esta festa, trombetas, foi restaurada na história da igreja desde 1967. Sim, este som veio para ficar.
Este som veio para nos fazer acostumar para quando soar a última trombeta, nós sabermos que é Deus. São os anjos, é o anjo do Senhor tocando, é o chamado do Senhor, é a ressurreição dos mortos, é o encontro dos salvos, dos vivos sendo transformados, indo ao encontro do Senhor. Esta festa foi restaurada na história da igreja em 1967. Nós estamos vivendo esta festa, nós estamos vivendo trombetas. Até quando? Até que soe a última trombeta, até que soe pela ordem do Senhor a trombeta do arcanjo, para que nós sejamos transformados, indo ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Você pode ver, Páscoa foi restaurada no século XVI, pães ázimos no século XVIII, XIX, primícias no fim do século XIX, quando o Evangelho foi a todo mundo, ide por todo mundo, pregai. Primícias, a ressurreição foi restaurada. Pentecostes foi restaurado na história da igreja em 1909, 1906 em Valparaíso e 9 em Los Angeles. O movimento carismático que se espalhou pelo mundo e a igreja voltou a falar em línguas, a igreja voltou a profetizar, a igreja voltou a ter os dons espirituais, dom de cura, dom de maravilhas, dom de profecia. A igreja foi restaurada em Pentecostes no início do século XX. 1967, restauração de trombetas. E você, está preparado para o soar da última trombeta? Está pronto para ouvir, desejoso de ir ao encontro do Senhor ou ainda tem medo? Você pode agora estar pronto, preparado para o encontro com o Senhor. Você quer? Então feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível se ajoelhe e ore comigo, entregando sua vida a Jesus, dizendo assim: Senhor, eu quero estar pronto para aquele grande dia. Eu me entrego a Ti, eu busco a Tua face, eu Te peço perdão para os meus pecados. Entra na minha vida, apaga toda a minha iniquidade, dá-me um coração puro e perfeito em Tua presença. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Recebe-me, Senhor. Senhor, oramos pelas pessoas que nos assistem, estão vivendo momentos difíceis, de problemas insolúveis para os homens. Alcança-os, resolve estes problemas, desembaraça estes nós no poder do Teu Espírito Santo. Cura os enfermos, liberta os encarcerados, presos pelo vício e pelo pecado, e abençoa cada lar de cada pessoa que ora conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.